Com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 30. Provérbios 30, versículo 4. Uma palavra que eu sinto Deus falando comigo desde ontem. Então eu acredito que Deus vai continuar falando, amém? Vamos lá então. Ele diz assim, ó: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Amém? Conte-me se é o que sabes. Pode sentar todo mundo? Amém? Eu estava indo trabalhar hoje e no trânsito, indo para Brasília, eu me peguei pensando no mesmo versículo. Foi até emocionante a forma como Deus falou comigo em relação a esse versículo, essa passagem da Bíblia. E o autor aqui é Agur, né, filho de Jaque. Ele fala com um povo meio que arrogante. Então ele fala, olha, se vocês sabem mesmo de tudo isso aí, e ele começa a falar, quem que subiu ao céu desceu? Quem que cerrou os ventos nos punhos? Quem amarrou as águas? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Me fala se vocês sabem então, porque era um povo que, alguns historiadores dizem que era mais ou menos no tempo de Salomão, mas ele está falando sobre um povo aqui que achava que sabia de tudo, que achava que conhecia Deus. E eu me deparei para pensar e pensei na minha própria vida. É como se ele falasse assim, ó, quem que é Deus? Quem que é o Filho? Você sabe o nome? Quem que é? Quem que fez todas as coisas? Você sabe? Então diz para a gente. Você conhece? E a pergunta que fica é, você conhece a Deus? E eu parei para meditar na minha própria adolescência, porque eu vou à igreja quase que desde bebê, vamos pôr assim. Minha mãe se converteu eu tinha mais ou menos uns 6 anos, e eu ia com ela todos os dias, né? Mas eu via a galera se batizando, e quando eu tinha 12, 13 anos, eu falava, não estou querendo isso aí. Eu ainda não conhecia a Deus. Eu via todos os dias na igreja alguém falar de Deus, de Jesus, que Jesus tinha se sacrificado por nós, mas eu ainda não o conhecia de fato. Eu não sabia quem era. E eu orando mesmo na igreja, eu me lembro de várias vezes que eu falava, Senhor, eu ainda não te conheço. Eu sei que todo mundo fala que o Senhor morreu por mim na cruz, mas eu ainda não tenho essa dimensão. Sou sincero contigo. Até o momento, quando eu tinha mais ou menos meus 15 anos, e Deus se revelou a mim, assim como se revelou a cada um. E a pergunta de Agur é, quem é? Quem que é esse aí? Você conhece? E a pergunta que fica para a igreja é, você conhece a Deus, de fato? Porque se eu passei anos e anos da minha vida indo à igreja, sem o conhecer, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E a partir do momento que nós conhecemos a Deus, ou que nós vemos na Bíblia, quando alguém se apresenta a Deus, e o Todo-Poderoso se apresenta à pessoa, e ela conhece a Deus, há uma mudança. A pessoa não consegue ficar do mesmo jeito, há um temor, há um tremor diante do Todo-Poderoso. Êxodo 3, quando Moisés vai estar apacentando, não sei se eram as ovelhas, nem lembro mais. Ovelhas, né? Obrigado. Ele está apacentando, Deus aparece na sarça, e na hora que Moisés pensa, eu vou me olhar e ver o que é isso, por que essa sarça não queima, não se acaba? E quando ele vai se aproximar, Deus fala, não se aproxime sem tirar as sandálias, porque é o lugar que você está é santo. Para se aproximar de Deus, um Deus santo, não tem como ficar do mesmo jeito. Êxodo 33, quando Moisés já tem uma relação com Deus, ele fala, Deus, eu quero ver a sua glória. Eu quero ter uma experiência face a face contigo. Ele falou, olha, você não pode ver a minha face, porque homem nenhum vê a minha face sem morrer. Tamanha é a mudança que pode causar entre o Criador e a criatura.
Isaías, quando vai ver o Senhor, quando vai conhecer a Deus, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele começa a descrever os anjos, e aí quando ele se depara, ele fala: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou pecador e estou vendo a Deus, o Todo-Poderoso. De modo que não tem como ficar do mesmo jeito quando nós conhecemos a Deus. A gente se depara com o Deus que Agur está falando aqui, que criou todas as coisas. Aqueles que os judeus vão falar Adonai, Yahvé. Aqueles que muitos judeus até hoje não conseguem se pronunciar o próprio nome de Adonai, por exemplo, num sanitário. Eles entendem que o nome é santo demais para que eles possam falar de qualquer jeito. Apesar de algumas coisas, por exemplo, muitos judeus não creem no Messias, né? A gente sabe dessas divergências, mas eles entendem a dimensão que é o Todo-Poderoso perante a nossa face. Tipo, não dá para comparar. Não é simplesmente como pai e filho. O filho pode olhar para o pai, não vai dar nada, mas a gente está falando de criatura e criador. E o fato é, nós conhecemos a Deus. É isso que está pegando, é essa frase que fica. Porque quando a gente vê o evangelho, que muitas vezes é pregado aqui, eu não estou querendo fazer polêmica nem nada do tipo, mas às vezes nós vemos mensagens ou louvores que não parece que quem fez ou quem está pregando realmente conhece a Deus. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar: olha, eu estou vendo a chave de um carro, de uma casa, de uma moto, o seu casamento, o seu filho. É muito fácil. Eu tenho certeza que todo mundo vai glorificar. Mas, de fato, quando a gente percebe a grandeza de Deus, bênçãos ou milagres são coisas supérfluas. Moisés poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu: eu quero ver a tua face. Um pouco antes, Jacó poderia ter pedido várias coisas, mas ele queria ficar ali perto. Primeira coisa que ele pediu, a bênção de Deus para ele, mesmo sabendo que ele não era o mais velho. A ponto dele depois brigar com Deus, porque ele queria bênção. Sabe, eu não vou deixar o senhor ir, eu quero minha bênção. A ponto de Deus chegar e falar: agora eu vou mudar o seu nome, agora você vai ser Israel. O homem que luta com Deus e prevalece. Tamanha vontade da pessoa de buscar algo espiritual, e não algo que a gente consegue através do nosso esforço. Um carro a gente trabalha, uma moto também, um casamento com fé em Deus, todo mundo vai conseguir, sim. Mas a bênção, essa você não consegue sozinho. Sentir a glória de Deus, como Moisés sentiu, apesar de Deus falar: olha, todo homem que vê a minha face vai morrer. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te deixar numa fenda, vou te esconder ali, vou te cobrir com a minha mão e eu vou passar, e você vai ver só as minhas costas. Mas tamanho é a dimensão da santidade e a justiça de Deus, que mesmo sendo protegido por Deus, quando ele desce, a Bíblia diz que o rosto dele resplandece. É tremendo. A experiência com Deus na nossa vida faz com que, se realmente é Deus na nossa vida, a gente vai resplandecer. Se é Deus, por isso que tem que ser Deus. Não dá para enganar. É o Deus Todo-Poderoso. É o Adonai. Não dá para... A gente vê muitos louvores, por exemplo, tem louvor que diz: meu Deus, eu preciso de exaltação. A gente fala: meu Deus, será que essa pessoa que fez esse louvor, ela entende, realmente conhece a Deus, sabe o nome do Yahvé, do Adonai, do Todo-Poderoso, do grande eu sou, que Moisés falou, que ele falou para Moisés: eu sou o que sou. Será que sabe? Porque se soubesse, ela não falaria isso. Pelo contrário, ela falaria que tem que adorar o Senhor, porque é a única coisa que nós podemos de fato oferecer a Deus. Não receber alguma coisa, mas dar alguma coisa a Deus. E não que Ele precise, mas é porque quando a gente se depara com o Todo-Poderoso, não tem o que fazer, a não ser se prostrar. Quando Jesus foi e falou para Pedro: joga a rede aqui. E ele, aquela passagem da pesca maravilhosa, a Bíblia diz, se eu não estou enganado, né, pode ser que, se eu não estou enganado, que quando Pedro viu aquele milagre, ele se prostrou, porque ele sabia que era pecador. É como se a gente olhasse um espelho, quando a gente se aproxima de Deus,
e esse espelho refletisse a nossa própria alma e a gente visse quão pecaminosos nós somos. Não tem como esconder. Não adianta roupa bonita, boné, qualquer disfarce, porque Deus vê a nossa alma como ela é. Assim como ele falou com a samaritana, olha, eu sei que você tem tantos maridos, ou seja, eu sei da sua vida. Ou quando ele fala para Natanael, olha, eu te vi desde quando você estava lá, debaixo daquela árvore, eu te conheço. Ou quando ele fala para Israel, Israel, tu és meu filho, eu te gerei, tu és meu. Não tem como fugir, é como se a gente estivesse preso em Deus, de modo que não, quando a gente, e não é uma coisa contra a nossa vontade, é que quando a gente está próximo de Deus, não tem, nem a gente quer fugir disso. Quando Jesus falava, o povo falava, rapaz, esse cara aí, ele fala, mas não fala como os escribas, cara. Tipo, eu tenho que ouvir a palavra dele. É diferente, sabe? E ele vai falar sobre isso, porque aquele que crê em mim, vai fluir rios de água viva. Ele é a fonte. Às vezes a gente se engana, como eu falei. Às vezes a gente acha que conhece a Deus. Assim como aquela mulher samaritana pensou também que sabia. Né? Falou, como tu, sendo judeu, vai me pedir água para mim? E aí eu imagino Jesus pensando assim, nossa, rapaz, se você soubesse com quem você está falando. É você. E ele fala, você me pediria e eu te daria água, e você nunca mais ia ter sede. Ah, se a gente soubesse, muitas vezes, com quem nós estamos falando, de um Deus Todo-Poderoso, que abomina o pecado, que abomina a iniquidade. A gente sabe que é pecador, a nossa natureza é assim, mas Deus abomina a iniquidade. De modo que, mesmo Paulo falando, olha, eu sei que o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. Mas depois ele vai falar que, olha, eu tenho que morrer. Se Cristo morreu, eu tenho que morrer com Cristo, para que eu consiga viver com Ele. Então é uma luta diária. Até Paulo sabia e sentia que era uma coisa difícil, mas não dá para se conformar, porque ele sabia que Cristo, o dono da vida, a vida que estava ali, era mais importante que qualquer outra coisa. E é algo difícil. Então, agora ele fala, qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? E a gente já sabe, o nome de Deus, existem vários, a gente pode falar vários, ou a gente pode simplesmente falar Abba Pai, porque dá no mesmo, né? É o nosso Pai Celestial. E a gente também sabe o nome do seu filho, Messias, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, Príncipe da Paz. E a gente tem a Bíblia para mostrar aqui e para nos fazer conhecer a Ele. E à medida que a gente conhece, a gente vai até sentindo vergonha de nós mesmos, de saber como a gente é sujo. Porque Ele nos limpa. E se de um lado nós temos Deus Todo-Poderoso, como o exemplo de santidade, porque até quando a arca caiu e os discípulos aqueles dois tentaram levantar a arca, só segurar, tentando ajudar, eles foram fulminados por causa da santidade. Do outro lado nós temos o Filho, que é a graça, o amor, a misericórdia, a compaixão. E todos os dois são um só, a gente sabe. Mas se um figura o poder, a justiça, o juízo, o outro figura o próprio amor. Porque ele chega para um publicano chamado Levi ou Mateus e fala, vem e me segue. E a gente não tem a dimensão porque a gente não vivia naquele tempo. Mas um publicano era como se fosse um cara sem pátria mais. Porque um publicano, ele estava trabalhando para pessoas que dominaram a nação dele. Era como se a gente tivesse aqui no Brasil, tivesse uma guerra. E, sei lá, um país tal, a Argentina tivesse ganho da gente. Né? Um exemplo aqui, só para a gente pensar. E aí, eles pensam assim, agora vocês vão dar 10% de tudo que vocês recebem por mês. É o imposto. E aí, ao invés de eles escolherem um argentino para cobrar esse imposto,
eles escolhem um brasileiro. E todos os outros brasileiros que estão vendo aquilo estão falando, rapaz, você está cobrando da gente, que é sangue do seu sangue, você está trabalhando com o inimigo. Então, um publicano nada mais era do que assim, um dos piores, assim, eles nem... Acho que um judeu só odiava mais o samaritano, né? Vamos pôr assim, porque não falava com eles. Talvez com o publicano ainda tinha que falar, porque ainda tinha que dar o imposto, né? Mas para a gente ver o grau. Aí Jesus chegava para a pessoa, uma mulher pecadora, e também se sentava com ela, comia com ela, chegava no publicano e fala, olha, além de você me seguir, eu vou comer na sua casa. Quem era outro que faria isso, além de Jesus? E aí a gente começa a ver a misericórdia do Deus Todo-Poderoso na forma do seu Filho. Porque qualquer um de nós não faria isso de jeito nenhum. A gente ia odiar do mesmo jeito, a gente ia pensar, rapaz, esse cara aí tá trabalhando para o inimigo, não é possível. Todo mundo ia pensar, mas Cristo não pensou. Cristo não julgou. A gente poderia ver, por exemplo, uma mulher que a gente viu que estava em adultério, mesmo que a gente não quisesse apedrejar, porque não é a nossa cultura hoje, a gente ia jogar e falar, meu Deus, que moleque fez uma coisa danada dessa, ou homem, a gente ia, não adianta mentir não, a gente ia, mas Deus chega e fala, ó, cadê os teus acusadores? Porque eu não te condeno. Vá e não peques mais, o seu pecado está perdoado. O Jesus que chegava para um paralítico e falava, olha, o seu pecado está perdoado, mas para não ficar só nisso, para vocês acharem que, levanta e anda também. O Filho do Homem tem poder para fazer o milagre, mas também tem poder para perdoar o pecado. O Jesus que a gente está falando, que Agu pergunta qual o nome do seu filho, é o mesmo Jesus que João Batista vai falar assim, olha, eis aqui o Cordeiro de Deus, a quem eu não sou digno de desatar nem as sandálias. O filho que Agur está perguntando em Provérbios 30, versículo 4, é o que Deus vai falar, este é o meu filho a quem me comprazo, que tira o pecado do mundo. É desse Jesus. É de um Jesus que comia com pecador e não, porque ele sabia que todos, na verdade, são pecadores, cara. Não dá para se enganar, porque talvez o seu pecado não é aparente. Todo mundo precisa de Cristo. Por isso ele é a porta. Paulo vai falar sobre esse Filho de Deus. Ele vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios 1, só para eu não esquecer. Primeiro Coríntios 1, verso 23. Ele fala, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O Jesus, Filho de Deus, quem Agur está falando, qual que é o nome do seu filho, qual que é o nome do filho? Foi o ser que o único pecado que pode ter cometido para eles, para os fariseus, foi ter falado que era filho de Deus. Porque eles não conseguiam aceitar, a cruz era escândalo para eles. Como é que pode um cara se dizer que é filho de Deus, sendo que Israel é filho de Deus? Esse cara será que é melhor que a gente? Não tem lógica. Até a palavra cruz, dita, por exemplo, é um escândalo, sabe? É uma coisa que não era para ser dita em público. E ele foi preso numa cruz, preso no madeiro por nós. Aí você imagina, o Deus Todo-Poderoso, Adonai, que falou com Moisés, que fez o mar se abrir, que fez vários e vários milagres, né? O Deus que matou assim, porque tocou numa arca, é o mesmo Deus que esvaziou a si mesmo e se fez carne por cada um de nós. Jesus, Filho de Deus, esse é o seu nome. A prova do amor está aí. João 3 vai falar que o amor de Deus, vamos ler lá rapidinho. Que Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele crê não pereçam,
mas tenham a vida eterna. Quando ele vai falar com Nicodemos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É esse aqui, esse Jesus, que Agur vai falar qual que é o seu nome, qual é o nome do seu filho. É desse que a gente conhece, porque se for esse que a gente conhece, irmãos, não adianta ficar ocupando nossas orações ou nossos cultos a Deus, pedindo só bênção, pedindo só milagre, não adianta, porque no fundo o que a gente precisa a gente é carente da misericórdia divina de Deus. Eu não estou falando que é errado você pedir milagres, pedir bênçãos, não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que quando a gente conhece a Cristo, isso fica lá no último lugar da fila. A primeira coisa é pensar que a vereda do justo ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E eu tenho que melhorar a cada dia, porque Deus é santo. E eu, ainda que eu não consiga ser santo, eu tenho que me santificar nele. A gente tem que se santificar nele. Assim como Moisés resplandeceu o seu rosto, a gente tem que resplandecer o nosso rosto. A gente tem que temperar a terra. Se não fosse assim, Jesus não ia falar sobre as parábolas, sobre o sal da terra. Se fosse para ser igual, irmão, não precisava. Se fosse, ainda que seja escândalo, quando eles eram chamados de cristãos, com certeza era um motivo de orgulho para eles. E não eram cristãos porque todo mundo via que eles estavam numa placa de igreja, não. Eles eram cristãos porque eles falavam, rapaz, esse cara parece com Cristo, não tem lógica. O modo de falar é parecido, o modo de agir é parecido. Eles fazem, Pedro chegou e, em nome de Cristo, levanta e anda, que é o que eu tenho. Ou seja, eles fazem milagres igual Cristo fazia. A sombra, o povo diz que até a sombra de Paulo curava em alguns casos. Ou seja, eles pareciam com Cristo. E a gente tem que parecer com Ele. Conhecer de fato, é isso. Por exemplo, pastor Cairo, eu tenho uma conversa com ele, né, que foi ali. Então eu conheço de certa forma ele, eu sei muito, às vezes o que eu posso falar que pode ser que ele não se agrade, porque a gente vai convivendo e vai conhecendo. E isso é sempre, vai melhorando. Minha esposa, por exemplo, eu conheço, sei o que deixa ela brava de vez em quando. E por aí vai. Porque a gente vai convivendo. Só tem como a gente saber a vontade de Deus e como agradar a Ele quando a gente consegue ir prosseguindo em conhecer a Deus, prosseguindo em conhecer a Deus, prosseguindo. Não adianta eu falar que conheço uma pessoa que eu nunca vi na vida, vi só na internet. Eu não conheço. Do mesmo jeito eu não posso julgar. Mas quando a gente convive com a pessoa, ali a gente conhece. E é da vontade de Deus que a gente conheça Ele. Por quê? Porque Ele vai falar que é para a gente prosseguir. A Bíblia, que é inspirada por Ele, vai falar que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer a Ele. Se não fosse da vontade, não estaria na Bíblia. É da vontade de Deus isso. Uma aproximação. De todas as vezes que Ele fala com Israel, Israel se afastou de mim. De todas as vezes que Ele reclamou de um povo que não conhecia. Jeremias 8. Jeremias 8 vai falar sobre isso. Jeremias 8, 7, vai dizer: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como quem diz assim, poxa, até elas vocês não conhecem a mim, que mais que eu tenho que fazer? É da vontade que a gente conheça a Deus, todos os dias. Se não fosse assim, Jesus não chamaria os 12 discípulos para ir aprendendo com Ele, para depois não falar, agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É da vontade de Deus, assim como era da vontade de Cristo, passar por Samaria. Seria muito mais fácil Ele não passar por lá, só para falar com uma mulher pecadora? Pois é, só para falar com uma mulher pecadora. Assim como Ele fez só para se apresentar a mim, pecador, e a cada um de vocês. Isso aí é importante para Deus.
para cada um que está aqui. Assim como Jesus sabia que tinha um imposto, uma moeda, vamos pôr assim, entalada num peixe. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho linda essa passagem. Ele fala: Pedro, vai lá, pega uma vara e lá você vai pescar um peixe. Nesse peixe, você vai abrir a boca dele, vai estar o dinheiro que vai pagar o seu imposto e o meu. Ou seja, se Jesus sabia, conhecia, que tinha um peixe ali entalado, né, com o dinheiro que ia ser pago, o imposto dos dois, ele sabe do coração de cada um de nós, mano. Como pai. Por isso que ele fala: pedis, bater se abre-vos-á, pedis, buscar e achará. Porque se for um pai e o filho pedir um pão, ele não dá um pão? Imagina o Deus Todo-Poderoso, claro que dá. Mas tenha a certeza que primeiro tem que ser Deus na nossa vida. Ele tem que ser santificado na nossa vida. Ele tem que ser adorado como aquilo que ele é de fato. Vamos adorar a Deus em primeiro lugar. Porque todo avivamento começa assim, querendo a presença de Deus. Assim como Salomão, quando ele fez aquele mega sacrifício, e a Bíblia diz que a Shekinah do Senhor invadiu o templo, onde os levitas, os sacerdotes não conseguiam nem ficar em pé diante da tamanha glória do Senhor. Eu tenho certeza que ali eles queriam buscar a Deus. Eles queriam honrar o Todo-Poderoso. E aí Deus se fez presente, que é assim que Deus faz. Essa é a vontade de Deus. Então a gente já sabe que tem que conhecer a Deus. Amém? A gente também já sabe daquela passagem que diz, né? Acabei de falar umas 2 ou 3 vezes. Prosseguir em conhecer a Deus. Conhecer e prosseguir. Beleza. Mas para não ficar só nisso, vamos analisar os discípulos. Vamos analisar lá atrás. Quando Elias chamou Eliseu, a Bíblia diz que ele lançou a capa e falou: me segue. E ele seguiu. Ele largou tudo aquilo que ele tinha e seguiu. Vamos para os discípulos. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E ele seguiu. Moisés foi da mesma forma. E Hebreus, se eu não me engano, vai falar que Moisés saiu como que vendo o invisível. Mas ele sabia que ele estava vendo a Deus ali. Os discípulos, como eu falei de Levi, largou o trabalho que ele tinha e seguiu. Chega para Pedro e o irmão e fala: olha, vamos parar com isso aí, que agora vocês vão ser pescadores de homens. E eles largaram o trabalho deles. Saulo de Tarso, que antes era Saulo, que aprendeu com Gamaliel, largou tudo que ele poderia ter, que um fariseu, na opção dele, poderia ter, e foi viver de tenda e de ofertas, né? Mas ele sabia que, para ele, Cristo tinha que estar em primeiro lugar. Porque ele sabia, ele viu, ele teve um contato com Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que qualquer outra coisa era menos importante do que a presença de Deus, do que agradar a Deus. Então, muitas vezes, eu não estou falando aqui que você tem que deixar pai, mãe, namorado, marido, mulher. Quem sabe disso aí é Deus. Mas a questão é que todos eles largaram uma coisa de importante para servir a Cristo. Deixaram em segundo plano. E para a gente conhecer a Deus, a gente tem que se aproximar dele. E para isso, irmãos, a gente tem que largar as coisas que a gente considera mais importantes na nossa vida. Deixar assim lá atrás e colocar Deus no centro da nossa vida. Isso aí é a única coisa que Jesus pede de nós. Vem e me segue. Siga-me. É só isso que ele fala. Amém? Eu queria cantar um hino com os irmãos também. Para que a gente possa adorar.